Olá, sejam bem-vindos ao AnaMidcast especial Rio. Primeiro, deixa eu explicar quem é a AnaMid. A AnaMid é a Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital. Nós temos como foco fortalecer o ecossistema digital. Então, convido todos vocês a acessarem o site anamid.com.br e conhecer melhor as iniciativas da associação. Eu sou a Érica, sou a presidente da Especial Rio e hoje eu estou aqui com duas super convidadas para falar sobre um tema que é o SEO, a nova era do SEO. Aliás, existe nova era? Porque eu sei que está cheio de sopa de letrinhas que elas me mandaram aqui, que eu nem sei se eu vou conseguir acertar isso tudo. Eu tenho aqui comigo a Flávia Crisanto, fundadora da Experta, agência de SEO, Digital PR, perguntei como falava antes, Link Building, jornalista de formação e uma das primeiras mulheres a fundar uma agência especializada em SEO no país. Gente, tô chique com essas convidadas. E aqui também tenho comigo a Júlia Neves, que já me deu aula de SEO na ESPM e é CEO da Optimiza, consultora de SEO, especialista em marketing digital, já atuou em grandes empresas nacionais e internacionais, além de ser professora, dei spoiler antes, e compartilhar o conteúdo todos os dias sobre o tema na internet. Então, já tem 2 pessoas para vocês seguirem e ficarem sempre atualizados sobre SEO. Meninas, super obrigada por enfrentar o engarrafamento da barra, por estarem aqui hoje. E é para a gente conversar aí sobre essa nova era. Sopa de letra eu sei que tem, porque me mandaram aqui, ó. GEO, meu Deus, AIO, LLMO, acertei todos? SGI, agora foi. É isso aí. Agora vocês me expliquem, Júlia, o que é isso tudo? Se ela tá doida, imagina ela, imagina todo mundo. Pois é, complicado. Muito obrigada, obrigada, Érica, obrigada, AnaMid, pelo convite. É sempre um prazer. A Érica já me viu falando aí de SEO na sala de aula, já me viu falando fora também. Gosto um pouquinho só de falar sobre o assunto. Eu dedico boa parte da minha vida a isso. Eu falo que eu já perdi até minha identidade, né? A galera me conhece nas redes sociais como Júlia do SEO. Então, já perdi até minha identidade, Júlia Neves. Mas é um prazer falar com vocês. E aí, para começar já explicando aí essa sopa de letrinhas, a gente está vivendo uma era nova, e aí fica a pergunta, né? Se é ou não é uma era nova do SEO, que basicamente organiza ali em novas vertentes, eu diria. Então, a gente tem ali o AEO, né, que é o Answer Engine Optimization. A gente tem o GEO, que é o Generative Engine Optimization. O LLMO, que é o Large Language Model Optimization. Enfim, tudo isso para falar que hoje a gente tem o SEO para as inteligências artificiais. A gente hoje não olha mais só para otimização no Google. Por muito tempo, SEO foi basicamente focado e voltado ali para fazer otimizações no Google. Então, quando a gente falava de estar numa aula de SEO, num curso de SEO, a gente basicamente tentava destrinchar tudo sobre o Google, tudo sobre o algoritmo do Google. E a gente está chegando numa era nova onde SEO é cada vez mais sobre SEO, que é você estar onde o seu cliente está. Seja no ChatGPT, no Gemini, no Perplexity, no TikTok, no Instagram, ou, ainda majoritariamente, mais de 92% ainda aqui no Brasil, no Google. Então, essas novas siglas, elas trazem ali, né, tanto o AEO quanto o GEO e o LLMO. Dá até um trava-língua aí, né? Eu falei no início que isso foi pegadinha. Elas trazem ali novos formatos de chamar o que a gente sempre fez, né? E aí, talvez com algumas mudanças ali um pouco mais específicas, como a gente está muito mais focado ali no conteúdo um pouco mais objetivo, de trazer ali a resposta direto na pergunta. Aquilo do jornalismo um pouco mais antigo, de você fazer uma pergunta e prender o camarada ali lendo para chegar na resposta só no final, não existe mais nessa era. Então, a gente está vendo ali um formato de conteúdo diferente. Algumas estratégias ali um pouco mais técnicas também diferentes. Então, a gente hoje está falando de LLMs TXT, a gente está falando de
um robot diferente ali também, com essa visão de IA, mas, no final, a gente ainda tem tudo voltado para busca e tudo voltado ali para a gente fazer com que o usuário encontre a gente. Então, eu diria que é tudo a mesma coisa. Eu até já brinquei com a Júlia. Antes de mais nada, obrigada, Érica, obrigada, Aramid, por estar debatendo SEO. Eu acho que é um momento muito importante para a gente estar falando de SEO. Acho sim, e aí até respondendo a pergunta do programa, que a gente está num momento de uma transição muito forte e é preciso olhar para isso. Apesar dessa quantidade de termos me assustar, eu acho que é necessário, porque é assim que a gente vai debatendo e vai entendendo e vai aprendendo esse novo momento. Mas eu costumo brincar que se eu pudesse acrescentar um novo termo, seria só SEO, que é o Search Optimization. Você vai optimizar, você vai otimizar. Olha como ela já fala até aí, Optimiza. Já está na propaganda. Já estou fazendo propaganda, com muito gosto. Mas você vai aprender a otimizar para qualquer lugar. E aí, mais do que a gente se prender a siglas, eu acho que é importante a gente ter um entendimento do cenário. O que está acontecendo? O que está mudando? Por que a gente está trazendo tantas siglas novas? Porque existe um momento novo e eu acho que a gente vai ter que entender que a gente vai estar lidando, como a Júlia falou, com um SEO que não é mais exclusivo do Google. No momento ainda porque é ele que ainda traz resultados, por mais que a gente veja as inteligências artificiais caindo cada vez mais no gosto das pessoas, está acelerado esse processo. Né? Se a gente pega dados de 6 meses atrás, a utilização das inteligências, elas estão cada vez maiores e as pessoas estão acreditando mais também no que está lá, que é uma outra questão. Mas, como profissional de SEO, mais do que estar ligado às siglas, eu acho que a gente está ligado ao funcionamento. Então, o que é um algoritmo de busca? O que é um motor de busca como o Google? O que é uma inteligência artificial? O que é um algoritmo de recomendação, que é o caso, por exemplo, de um TikTok ou de um short de YouTube? A partir do momento que a gente sabe o que é isso, aí a gente chama do que a gente quiser. Aí a gente vai dando nome, vai colocando... Inventa uma sigla para complicar. Exatamente. Mas, engraçado, vocês estão falando da questão de aparecer na inteligência artificial. Eu fiz uma pesquisa para conseguir conversar com vocês, e aí tem esse AI Overview, que agora o Google está tentando manter as pessoas no Google. Eu nunca imaginei que a gente fosse chegar nesse momento do Google se preocupar com isso, mas ele já traz meio que um resumo de vários sites logo quando você busca, que é gerado pela inteligência artificial dele. Então, acho que até o Google está se rendendo aí, tentando, de alguma forma, manter o negócio. E também, quando a gente começa a falar de SEO, eu acho que tem uma briga aí eterna de... E aí, funciona em quanto tempo? Agora, se a gente pegar agora, eu tenho uma fórmula mágica, né? Eu acho que a gente nunca pode deixar de dizer que o SEO ele é uma estratégia de médio e longo prazo. Mas, mais do que ser uma estratégia que funciona a médio e longo prazo, é uma estratégia que precisa permanecer a médio e longo prazo. Né? E aí, apesar dele da gente ter exatamente algumas ações que elas podem demorar um pouco mais, eu acredito, não sei se Júlia vai concordar comigo, que a gente tem algumas possibilidades, a depender do cenário que a gente esteja, de conseguir resultados num prazo mais curto. Não há nada mais gostoso num projeto de SEO, e isso é muito comum, quando a pessoa chega para a gente descabelada, dizendo que não ranqueia, que não está conseguindo aparecer no Google, ou que determinada palavra-chave não está ali. A gente começa ali uma análise técnica e, às vezes, uma questão de ajuste, seu site começa a performar. Acontece com todo mundo? Não, porque no SEO vai ser muito tal do depende, né? Mas é possível. O bom profissional de SEO, ele consegue olhar para o que a gente chama de quick wins, né? Aqueles ganhos mais rápidos. Ou low hanging fruits, ou quick wins. 53 termos em inglês que resumem, né, o ganho rápido. Exatamente. Então, assim, é possível. Eu acho de verdade, eu acho que a gente não pode trabalhar com falsas promessas,
Mas se você tem um bom profissional que consegue olhar para a tua estratégia, consegue olhar desde a parte técnica, passando pela parte de conteúdo, indo para a parte de autoridade, você consegue, a partir daquilo, montar uma estratégia que comece a te dar, pelo menos, apontar um norte para os bons resultados. Eu acho que, assim, é engraçado porque isso que a Flávia começou falando, que a estratégia precisa ser olhada não só para a gente gerar resultados, seja num curto, num médio ou no longo prazo, mas para que a gente consiga manter a estratégia a longo prazo. Porque a grande maioria dos nossos clientes hoje na Optimiza já fizeram SEO antes. E a grande maioria dos nossos clientes tem alguma coisa que a gente pega e olha e fala, caraca, se a gente fizer isso aqui agora, nesse cenário, com essas ferramentas e com o que talvez o time anterior não tivesse olhado ou então não tivesse em alta, não tem nunca um momento onde a gente não encontre algo que a gente pode fazer para gerar um resultado mais curto. Por quê? Porque SEO é muita coisa ao mesmo tempo. SEO é tecnologia, SEO é conteúdo, SEO é digital PR, é link building. A gente tem muitas frentes e é muito difícil a gente conseguir estar sempre no 100% em todas as frentes. Então, é óbvio, tem algumas coisas, por exemplo, meu site saiu hoje, nasceu hoje o meu site, eu vou conseguir ranquear amanhã? Não. Depende de tempo, de domínio, depende de o quanto que você já tinha uma estratégia à frente, o quanto que você hoje já domina também, porque quando você pega um player que já está muito bem posicionado para quase tudo, é muito mais difícil de você conseguir, né? Mas, tirando todos esses possíveis dependes, né, que SEO é isso, a gente tem ali, se a gente fosse pegar o super trunfo do SEO, a carta que ia ganhar sempre seria o depende, né? A gente usa ali para quase tudo. Mas, tirando esse cenário do depende ali de alguns critérios, é muito difícil você pegar uma estratégia e demorar 6 meses para começar a ver qualquer tipo de resultado. Se isso está acontecendo, alguma coisa está errada. Exatamente. Agora, você falou uma coisa interessante. Se o site é novo, obviamente, você tem uma escada aí maior a subir. E quando você faz uma migração de site, é a mesma coisa? Eu consigo levar minha autoridade para o meu site novo? Não é a mesma coisa, definitivamente não. Porque você, como você falou, você já tem um histórico do que aquele site é. Então, a partir do momento que você tem uma migração, você precisa fazer exatamente esse planejamento do que você vai pegar daquele site e levar para o outro site. Então, tudo que você adquiriu ali, todo o ativo, todo o trabalho, ele precisa estar espelhado e melhorado no outro site. Então, é completamente possível você ter um site que é 100% e levar tudo isso para o outro site, desde que essa migração seja bem feita. Pode acontecer de, nesse prazo, você ter alguma queda, uma diminuição, mas uma boa migração vai evitar ao máximo qualquer tipo de impacto ruim que você venha a ter. Então, não é a mesma coisa, pelo contrário. Quando você vai fazer uma migração, você tem que tomar cuidado redobrado para não perder exatamente todo esse histórico que você tem. E aí, falando de médio e longo prazo, que não é fácil de adquirir nesse período, porque o tempo conta no SEO. Uma migração mal feita é como se você estivesse retrocedendo no tempo ou até piorando, a depender das decisões que você vai tomar. Imagino, por isso que eu perguntei, porque você está com um projeto de 2 anos de SEO. Acontece de você migrar plataforma, tecnologia de site e aí voltar do zero. Esse é um ponto importante também, porque existem várias formas existem várias migrações, né? Você pode fazer uma migração de plataforma, mas manter ali o mesmo domínio, a mesma URL, tudo certinho. E aí o impacto vai ser muito mais do como o Google vai identificar aquela plataforma, aquele código novo que ele vai estar lendo. Você pode migrar URLs, então você pode pegar, por exemplo, a Anamid tem um blog, só que a URL da Anamid é anamid.com.br/nome do post. E aí a gente vai fazer uma migração para ficar anamid.com.br/blog/nome do post. Todos aqueles conteúdos vão ter que passar por um redirect. Quando a gente faz um redirecionamento de uma URL que era essa e vai virar essa daqui, isso também tem um impacto. E no pior dos cenários, que é o cenário que eu menos gosto, é quando muda o nome do domínio. Então, vou dar um exemplo.
A Optimiza começou se chamando Core SEO. E ninguém conseguia... sabia que seu nome era esse. Ninguém conseguia pronunciar. Eu falava para os meus clientes, a gente é Core SEO. Eu mandava um documento, aí falavam Core Cell, falavam tantas coisas, que eu falei, cara, eu não tenho como seguir com esse nome. E aí a gente mudou do domínio coreseo.com.br para Optimiza. Aí, para mim, é o pior dos cenários, porque você está tendo que passar uma nova marca. Então, você também perde ali a relevância. Quando muda o seu domínio principal, você perde a relevância para um domínio novo. E, óbvio, você faz todo o redirecionamento, toda a migração é feita ali da melhor maneira possível, mas é que, na minha experiência, tem mais impacto. Então, quando você muda o nome da marca, provavelmente é onde você mais vai sofrer uma migração. Tudo isso são ali dentro de caixinhas ali de categorias de migração no cenário de SEO. E todas têm um impacto. O nosso papel como SEOs é minimizar ao máximo o impacto dessa migração. Aí tem gente que acha que é fácil, né? Detalhe, assim, as pessoas, eu sei que eu acho que esse é um papo que realmente vale a pena a gente reforçar. As pessoas literalmente não dão importância para a migração. E aí tem 2 momentos, né? O pessoal da TI vai fazer a migração. Nada contra o pessoal da TI, tá? Mas a gente sabe que a TI vai olhar para outras coisas e aí geralmente só vai procurar o SEO depois que percebe que houve uma queda e aí é muito mais complicado. Na verdade, o pessoal de TI nem vai perceber que houve a queda, porque a queda para eles é o site fora. Exatamente. É o marketing ou o diretor, o C-level que vai... Ou comercial, não está chegando mais lead, porque, né? Então, tem esse problema. E aí tem um outro que eu acho que é muito importante falar. Vamos fazer o rebranding. Vamos fazer um site novo, né? E aí, vamos mudar o site. De quê? Tá tudo bem. Eu já chego assim. Por quê? Exatamente. Por que você quer fazer isso? E hoje em dia, a gente está numa era em que o branding está sendo muito falado. Rebranding está na boca de todo mundo. Então, as pessoas fazem isso como se fosse trocar de roupa. E sem planejamento, aí vem os impactos. Então, assim, eu acho que esse é um tópico aqui que a gente está falando, que realmente quem está do outro lado ouvindo tem que cuidar. Eu já vi muito também acontecer quando você muda o portfólio da empresa. Então, você focava em A, agora não quero mais não, vou falar de B. Aí exclui tudo, aí mata tudo, vamos matar isso aqui. Exatamente. Não, quero mais, joga no lixo. Aí vem todo esse problema que vocês estão falando. E é mais normal do que se possa imaginar, gente. É raro, mas acontece bastante. Raro, mas acontece bastante. Todo dia. Claro que a gente não poderia deixar de fora aqui a briga com o tráfego pago. Nem sei se é briga, se complementa. Como é que só tem orçamento pra um, Vitor briga. Não, tô brincando. Tô brincando, mas tô falando sério. Por que você acha que é briga, Júlia? Não é que eu acho que é briga, mas é que geralmente o orçamento do marketing ele vai só pra um dos lados. Mas eu lamento muito. Não, total. Assim, eu gosto de... Eu sou competitiva, né? Eu sou competitiva na minha vida, então tudo vira uma grande competição pra mim. E aí eu sempre... E essa é uma competição boa de entrar, porque a gente ganha. Cara, se tu faz SEO, tu faz tráfego pago, é impossível você falar que o seu lead de SEO, sua conversão de SEO não é melhor. Você sabe que foi você que falou uma coisa sobre... Eu vou agora parafrasear uma pessoa que eu escutei. Você falou uma coisa, eu guardo as coisas, que eu achei genial, assim, que é uma definição da vantagem do tráfego orgânico em relação ao tráfego pago. Júlia do SEO, Júlia Neves. E ela comentou, a diferença é que no SEO você vai colocar uma verba e essa verba tende a sempre fazer com que você ganhe mais. Porque você gasta R$5.000 com SEO hoje, esse trabalho amanhã ele pode virar para você trazer um retorno X, amanhã 2X, 3X, 4X, você gastando a mesma verba. Com o tráfego pago, não. Se você ganha X aqui, se você quer ganhar 2X amanhã, você precisa colocar mais dinheiro. Então, isso não vai acontecer. Então, assim, falei certo? Isso é isso. Eu lembro que Júlia falou isso e eu realmente... isso me crescimento trouxe... exponencial. É a única frente de marketing que você consegue ter crescimento exponencial. Você mantém o seu dinheiro, o seu investimento. Ou sendo um time interno, ou sendo uma agência, independente de como é que você está fazendo a contratação, é aquele grupo ali que você precisa de pessoas que vai conseguir fazer o seu site crescer cada vez mais. No tráfego pago, não. Você só cresce... Se pagar mais. Óbvio, você consegue reduzir o CPC, mas, tipo assim, ninguém sai do CPC médio ali de 50 centavos para 20 centavos.
Você não consegue ter uma redução que cai pela metade o custo por clique para você conseguir dobrar o seu tráfego. Você consegue melhorar, consegue pensar em novas estratégias, mas em SEO você consegue olhar muito melhor ali para um funil que entra do início ao fim. Mas, respondendo a sua pergunta, não existe uma competição, ou pelo menos não deveria existir. Eu brinco porque eu sou competitiva, então eu gosto de criar isso, mas não deveria existir uma competição, apesar de as pessoas clicarem só 2% do tempo no tráfego pago e 98% Não existe do competição, mas prestem mas atenção. Você estando na 10ª posição, na 8ª posição, você tem essa quantidade de 2% no último local. Né? Então, assim, não é uma competição, mas sim, eu acho o tráfego orgânico mais vantajoso. Como a Júlia falou, o ROI prova isso. Mas, claro que existe um momento para tudo. Né? Então, por exemplo, a Júlia deu o exemplo do site novo. Esse cara precisa do tráfego pago, não tem para onde fugir. Você não vai conseguir ranquear para as palavras-chave que você quer naquele momento. Exatamente. A depender, tem um outro detalhe, complementando até o que você comentou, né? Sobre que o SEO é muita coisa, né? E o SEO, inclusive, ele é sobre o que o seu concorrente faz e como o seu concorrente está se comportando. Né? Então, se você está num nicho muito competitivo, se você está dentro de uma área... Eu gosto muito de pensar assim, a depender da verba que você tem para SEO, você vai ter que alocar parte da sua estratégia ou em determinadas URLs ou em determinadas páginas. À medida que você ganha essa vantagem com SEO, você ganha uma vantagem para poder investir no tráfego pago em outras frentes também. Então, você conseguindo casar essas duas frentes, sendo uma estratégia inteligente que se complemente e não que exclua, eu acho que pode ser vantajoso. Engraçado, rapidinho, que vocês falaram uma coisa sobre conteúdo. Eu pensei aqui agora que eu já ouvi que você precisa ter milhões de páginas no teu site porque vai ser melhor pro SEO. Não sei se é verdade, então por isso que eu estou perguntando. E um outro ponto conteúdo. Quando a gente fala de conteúdo, imagem e vídeo, também conta para SEO ou a gente não seria mais texto, palavras? Como é que funciona? E você pode seguir. Boa. Essa questão de milhões de páginas, mais uma vez, o super trunfo do SEO. Depende. Depende do quê? Se você está falando que você tem milhões de produtos, faz sentido. Se você está falando que a sua estratégia de conteúdo depende de milhões de tópicos, faz sentido você ter milhões de páginas. Mas agora, se você tem Vou dar um exemplo de um SaaS. Cara, SaaS tem ali, sei lá, no máximo, geralmente, 20 features. Então, a gente vai ter ali 20 páginas de produto. Por exemplo, um site de controle de ponto. A gente vai falar de banco de horas, a gente vai falar de hora extra, vai falar disso. Isso, um em cada página que você está falando. Uma LP para cada uma funcionalidade. Eu não gosto de chamar de LP, porque LP... Em SEO tem um conceito muito de página órfã também. Mas é tipo uma LP. É aquela página que vai estar ali no menu, que vai ter dentro de uma estrutura, por exemplo, de produtos. E aí a gente vai quebrando ali cada uma delas. Se você tem 20 features no seu produto, você vai ter 20 páginas, uma para cada uma. E aquela página você vai trabalhar uma palavra-chave. Faz sentido eu ter mais de uma página para vender um produto? Não. Faz sentido eu criar um conteúdo, por exemplo, hoje falando sobre SEO no meu blog, e criar um outro conteúdo também tentando ranquear para quem busca por SEO no meu blog? Não. Eu vou estar quebrando as minhas páginas e aumentando a minha concorrência comigo mesma. Eu vou passar a ser meu próprio competidor, que é o que a gente chama de canibalização de conteúdo. Então, sobre a questão das páginas, eu acho que faz sentido ter muitas se você tem muito o que falar ou muito o que vender em quesito de olhar para... Eu gosto de ter uma página para uma palavra-chave. Então, se a minha palavra-chave é SEO, ou então é o que é SEO, eu vou ter um post de blog falando sobre isso. Eu não posso ter um outro post de blog que fala sobre isso também de forma aprofundada, porque senão eu vou competir um com o outro. E aí, falando um outro ponto... Qual era a outra pergunta que você tinha feito? Sobre imagens, sobre... Imagens e vídeos, boa. Em questão de imagem e vídeo, hoje com o Google Lens e com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial não é só o ChatGPT, né? Pasmem, inteligência artificial é
mundo de coisas. Assim como, hoje, se você pega o seu aplicativo do Google, tira uma foto, sobe lá, a inteligência artificial favorece ali a compreensão daquela imagem para conseguir trazer a coisa mais aproximada do mundo. Então, com a chegada da inteligência artificial, hoje é muito mais fácil de ler uma imagem, de ver o que essa imagem está trazendo ali. Mas sempre foi muito importante, em termos de SEO para a imagem, ter a tag out para a gente conseguir descrever ali o que diz aquela imagem. E aí tem lá, quando você vai subir uma imagem no site, tem tag out, descrição, as pessoas botam geralmente a descrição, que é o que aparece, e esquecem da tag out. Só que a tag out, como o próprio nome já sugere, é o texto alternativo da imagem. Então, ela é o que permite aquela imagem ser lida e as palavras-chave que você quer que estejam lá também serem lidas com o contexto correto da imagem, né? Não é só botar a palavra-chave lá. Mesma coisa, vídeo. Hoje, esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, ele vai subir no YouTube. No YouTube... É no YouTube? É, no YouTube. O YouTube, por exemplo, ele faz toda a transcrição do vídeo. Ele cria uma legenda automática. Sim. A legenda automática desse vídeo passa a ter palavras-chave. O que a gente está falando, então, é conteúdo indexável. O que você bota no título, na descrição do vídeo, óbvio, isso já é o lógico ali, todo mundo já sabe que aquele conteúdo é a parte escrita que é indexável. Mas tudo que a gente está trabalhando aqui, então se eu ficar falando, SEO, 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 quando a galera buscar SEO no YouTube, a gente tem mais chances de aparecer, porque o Google vai entender ali que a transcrição desse conteúdo está relacionada ao tema SEO. Então, conteúdos de imagem, conteúdos de vídeo, tem vários formatos ali também de otimização. E aí é isso, eu focaria, sempre eu levo em consideração tag out, o vídeo, a transcrição do vídeo, e eu gosto de pensar que o conteúdo de vídeo, ele também é um post de blog falado. Então, eu gosto eu acho que esse formato de pergunta e resposta, que é como mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, Sim. é muito bom para indexar. Porque você tem ali já quais são as perguntas que o seu usuário faz. Então, se um usuário joga no Google, por exemplo, SEO para imagens indexa, foi a pergunta que você fez agora. Então, isso já facilita ali a indexação. E aí a gente pode trabalhar capítulos dentro do YouTube, também tem algumas outras coisas um pouco mais técnicas, mas aí a gente teria que falar um vídeo todo só sobre vídeos. É verdade, né? Quando a gente começa a falar do assunto, a gente vai para um monte. Por exemplo, me lembrei também que agora o querido Instagram indexa no Google. Agora mais ou menos. Você tocou num ponto que eu achei muito interessante. Dia 10 de julho, especificamente, a internet ficou alvoroçada, dizendo, nossa, agora estamos indexando no Google. Isso já estava acontecendo... Há anos. Há anos, exatamente. Mas, se eu não me engano, em 10 de maio ou março, se eu estiver enganada, estou meio na dúvida entre as duas datas, isso começou a ficar um pouco... a quantidade um pouco maior, principalmente porque o Google colocou a aba vídeos curtos na SERP. Mas eu, inclusive, fiz uma checagem. Engraçado, eu estou com um post exatamente sobre esse tópico para inserir no blog da Experta. Adivinhei, tá vendo? Exatamente. Eu estava mostrando para a equipe hoje. E aí eu fiz um teste. Eu joguei, por exemplo, o meu perfil do Instagram dentro do Ahrefs, que é uma ferramenta, e ele já estava pegando desde 2022 palavras-chave indexadas. O que mudou, então, para todo mundo começar? Nossa, está indexando. Acontece que o Google já burlava essa regra do Instagram, porque... na teoria, né, no Robots, que é o arquivo que permite ou não que determinados robôs acessem ou não um determinado site ou uma determinada plataforma, realmente era bloqueada para o Instagram. E o Google removeu, o Google não, o Instagram, a Meta, removeu essa tag do Instagram e falou, ok, está liberado e você vai poder, a partir de agora, indexar conteúdos a partir de 2020 que sejam de páginas profissionais. Então, oficializou uma coisa que já acontecia há muito tempo e isso é uma prática da Meta. A Meta, geralmente, ela vai colocando... ela vai criando ações silenciosas para ver qual que vai ser o movimento da comunidade como um todo, até que ela fala, ok, está liberado, mas aí já estava liberado, como a Júlia falou, há muito tempo. Mas eu acho que é um movimento importante. Independente se foi dia 10 de julho, março, abril, ou se foi 2022 ou 2023.
Porque a partir desse momento a gente tem um radar. Eu acho que o SEO ele ganha muito, porque hoje você consegue fazer pesquisas muito mais aprofundadas. Se você procurar por influenciadores agora, tá uma coisa interessantíssima, porque você joga um termo e consegue ali, seja na SERP principal ou no vídeos curtos, entender quais são as pessoas que estão falando sobre um determinado tema. Então, isso é muito interessante. E a gente ganha também a possibilidade de otimizar os nossos vídeos. Aí vem, tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto nos Shorts, porque eu acho que, às vezes, a gente fica muito Instagram, mas a gente esquece de um Shorts, que também é sempre indexado nas páginas do Google. A gente esquece de um TikTok. Então, agora a gente consegue fazer essa otimização colocando uma legenda, colocando alt na imagem do próprio Instagram. Então, a gente tem as hashtags que também começam a ganhar aí um contexto melhor. Então, realmente, aconteceu, mas não é uma novidade como a maioria das pessoas colocou aí. É bom até saber, porque eu estou no grupo das pessoas que ficaram sabendo da novidade depois, a grande maioria das pessoas. Não é, assim, eu acho que tirando a galera do mundinho SEO... Não, mas no próprio SEO eu vi o pessoal colocando surpresa. Novidade. Não, colocando como novidade. Mas é que a galera gosta de vender também, né? Não é que a galera já sabe que existia, mas aí um posta e todo mundo vai. Mas não é assim. A novidade é remoção desse impedimento no robots.txt. Acabou, mas já estava acontecendo há algum tempo. E a gente está, obviamente, falando da IA. E acredito que no mundo de vocês a discussão seja muito com a construção de conteúdo pela IA. Tipo, indexa, não indexa, funciona, não funciona. O que se faz com esse conteúdo? Nem o Google sabe mais, né? O Google, ele a cada 2 semanas muda a documentação falando uma coisa diferente. Ele, quando surgiu a IA, ele falou, Deus me livre, conteúdo escrito por IA tá maluco. Aí ele viu o ChatGPT ganhando força, ele falou, opa, conteúdo escrito por IA, por favor, venha. Vamos lá, a gente indexa conteúdo. Não faz diferença se seu conteúdo foi escrito por um humano ou por IA. Se ele é um bom conteúdo, é isso que vale, né? Ele bateu esse martelo. E aí... Mas o YouTube agora bloqueou algumas coisas, né? Monetização, gente, não tem cabimento. Pelo amor de Deus, se continuar esse... E aí já é uma opinião pessoal, não é o que o Google falou. Se continuar dessa forma desenfreada, a quantidade de conteúdo que está sendo produzido com inteligência artificial, a gente não vai mais conseguir consumir conteúdo na internet. Está ficando um nível de conteúdo muito ruim. Para não falar mais para baixo. A gente está como eu falei, né? A gente está assim, né? A nova era, eu acho que a gente está num momento em que é preciso refletir sobre isso. Mas, assim, se fosse responder de forma direta, e olha que eu sou uma pessoa, né? Uma empresa experta, hoje ela tem uma redação jornalística dentro dela, então a gente tem esse cuidado de estar produzindo um conteúdo humano, mas se a pergunta é se funciona, funciona. Se você souber fazer, se você souber editar, se você tiver uma revisão humana bem feita. E aí, tal qual o mercado como um todo, independente da área, se é SEO, se é marketing, se é educação, o que a gente escuta? A gente escuta que o quê? Que a IA ela vem ali para facilitar em alguns processos, em alguns momentos. Por exemplo, esses dias eu estava fazendo uma correção de um texto, editando um texto, e eu não sou uma boa editora. Não sou. Eu escrevo bem, eu faço uma série, mas editar é uma coisa que eu não faço bem. E eu peguei o texto estava ruim. E eu falei... aquela sensação de que o que está errado? Eu falei, vou pedir ajuda para o ChatGPT. E eu falei, olha só, esse texto está assim, assim. Você pode dizer para mim quais são os pontos que não estão bons? Aí ele fez uma revisão, eu falei, eu queria uma revisão mais rígida. Né? Claro que dando os comandos não dessa maneira, né? E ele me deu mais um. E eu falei, por favor, uma revisão mais rígida. E, a partir desse texto, eu consegui extrair todas as colocações que eu, humanamente, não estava conseguindo expressar. Eu acho que isso é uma questão até interessante. Eu revisei o que ele tinha colocado, bati e, no final, ainda criei um manual de como fazer um bom texto a partir da ajuda. Ou seja, ele foi um assistente. Então, para escrever, se é uma pessoa que tem dificuldade para escrever, se você tem uma base do que é um bom texto, do que são expressões que realmente são generalistas ou não são, você vai conseguir fazer, você vai colocar no seu site, você vai indexar, você vai aumentar a produção.
mas você tem que saber fazer. Agora, o que vai acontecer, onde você bota o valor, como vai ser, aí eu acho que é um desafio que a gente tem para a humanidade mesmo. Mas eu vou trazer um contraponto. Claro. E se não fosse eu e você, em algum momento, trazendo um contraponto um com a outra, não ia ser eu e Flávia. Mas eu estava vendo uma pesquisa do Neil Patel, que fala o seguinte: 95% do conteúdo hoje que aparece no top 10 não é gerado por IA. E hoje, o número de conteúdo gerado por IA é muito maior do que o número de conteúdo gerado por humano. Então, apesar de o volume de conteúdos gerados com IA serem muito maiores, quando a gente olha ali para a SERP do Google, 95% desse conteúdo é gerado por humano. Então, eu concordo muito com o que a Flávia falou, que é o como você sabe usar. O meu problema maior é quando a galera pega o texto e aí copia e cola. Aí dá pra ver, dá pra perceber. Pra ver. Gente, quem é heavy user de ChatGPT, eu sou heavy user. Eu uso o ChatGPT para tudo hoje. Lista de mercado, ChatGPT. Qualquer coisa da minha vida, eu uso o ChatGPT. Então, assim, não é que a gente não pode usar. A defesa do ChatGPT é, cara, use, mas use como um meio. Não use como uma solução. Use... É isso. Eu brinco como assistente. Que o ChatGPT é o meu estagiário. É o Gabriel Pereira Teixeira. Meu estagiário, é o GPT. Muito bom. Então, a brincadeira, né, é essa. Tipo assim, cara, vamos usar a nosso favor uma ferramenta. E aí, a gente fala muito de ChatGPT, mas dentro do SEO, eu posso até falar que tem um ChatGPT que é muito melhor, que é o Chat SEO da Niara. Então, quando eu estou falando de ferramenta de inteligência artificial de SEO, eu sou muito mais, inclusive, a Niara do que o ChatGPT. Que ela é treinada para isso. Exatamente, né? é uma ferramenta de... Eu acho que esse ponto é importante, porque quando a gente vai usar a inteligência artificial, hoje em dia existem várias. Tem um site que lista mais de 37 mil inteligências artificiais, cada uma com um propósito, e você também saber o que você vai usar, para que você vai usar e como você vai usar, é o que faz a diferença. Eu concordo com o que você falou, Flávia, principalmente em questão do pensamento crítico. Isso preocupa muito para essa nova geração, sinceramente, porque eu vejo, principalmente em área de TI, aí o pessoal joga lá algum termo e aí acha que já virou expert no negócio e vem de querer discutir com você. E você dá aquela respirada. Não, calma. Vai com calma. Onde você tirou isso exatamente, sabe? Controla a emoção. E uma coisa que me ajuda muito o ChatGPT é aquela síndrome do papel em branco, né? Eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou escrever. Meu Deus, ChatGPT, me ajuda, pelo menos me dá uma ideia inicial para poder destravar. Então, como vocês falaram, né? Como você usa a ferramenta que você tem, que é o ponto ali. Exato. Não simplesmente excluir, né? É isso, ele é um meio, ele é um facilitador. Ele não é um resolutor do problema. Ele facilita a sua resolução. Agora, pegando uma carona no que você está falando sobre a preocupação com o futuro e falando de tendências nesse sentido, se a gente chegar nesse lugar, né, que a gente não vai conseguir ter mais um conteúdo original, eu estava lendo, eu não vou conseguir dar a fonte agora, que eu não vou me lembrar, mas falando que o quanto esse movimento do excesso de conteúdos feitos pelo remix, né? Porque você vai remixando aquilo que existe, tende a construir uma web mais fechada. Porque, por exemplo, se você produz um conteúdo original, cada vez menos você vai estar estimulado a deixar esse conteúdo público. Então, a tendência é que a gente comece a fechar esses conteúdos, quer dizer, é uma das hipóteses, né? Não é nada que está escrito, mas que a gente comece a fechar esses conteúdos. Então, se eu falo sobre SEO abertamente, Júlia, professora, você falando sobre essas coisas todas, qual que é a validade que a gente vai ter de colocar isso na web, sendo que esse conteúdo ele vai ser reutilizado. Então, é uma hipótese que existe, né? O problema que a gente tem hoje, essa web aberta, que é a www, que é o que, né, vem da essência da web, acaba ficando fragilizada dentro desse contexto se a gente não tiver um viés crítico por essa produção em massa. Então, eu concordo que a gente tem aí algumas
alguns limites que precisam ser pensados. Inclusive, é discutido muito essa construção de autoridade, que eu acho que vem um pouco do que você está falando, né? A gente for entrar em discussão, aí vai discussão de direito de imagem, discussão de autoridade, quem escreveu, da onde veio, qual a fonte, que são outros pontos que eu acho que devem ser muito verificados antes de você simplesmente fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Eu sei que é mais prático, né? Humano tende a ser preguiçoso, mas em alguns momentos a gente tem que ali ser mais crítico nesse ponto. E aí, até puxando isso que você falou como gancho, existe um conceito que não é exatamente novo, mas que está ganhando muita força no SEO, que é o conceito de query fanout. Basicamente, diz o seguinte: se hoje você vai buscar, por exemplo, vou chegar em casa agora, quero fazer um jantar italiano. Minha primeira busca no Google vai ser pratos italianos, né? Se eu resolvo fazer um jantar italiano, eu tenho que decidir se eu vou fazer uma pizza, uma massa, não sei o quê, enfim, vou elencar ali. Então, geralmente, as pessoas que fazem uma busca por jantar italiano vão, em algum momento, buscar por um vinho que combine com esse prato e vão buscar, por exemplo, por uma sobremesa que combine com esse prato. Então, a gente vai quebrando ali em subbuscas a nossa busca principal. O conceito hoje de query fanout é justamente, e muito olhando também para inteligências artificiais, é já trazer esse contexto completo. Hoje, se você faz uma pergunta para o ChatGPT, ele sempre te dá ali várias opções, tipo, de para onde ele pode ir depois, né? Então, ele estimula que você esteja consumindo mais e ele está te entregando uma resposta muito além do que você pediu. Se você pede, por exemplo, o que é SEO, ele não vai falar. SEO é a sigla para Search Engine Optimization, que é a otimização para mecanismos de busca, que se resume em fazer o site aparecer para um buscador. Ele não vai falar só isso. Ele vai começar a explicar que tem pilares, que tem frentes e tudo mais. Então, ele meio que já presume quais seriam suas buscas seguintes. E aí, quando a gente vê um conteúdo que hoje está otimizado para esse conceito de query fanout, ele é um conteúdo muito voltado ali para citação de fontes, um conteúdo que está mostrando ali de onde está vindo a informação que está sendo tirada. Então, um conteúdo que traz autoridade e que traz citação é um conteúdo que hoje tem muito mais chance de aparecer. Por quê? Justamente porque a IA, ela não é uma fact engine, né? Ela não valida ali se aquela informação é verdadeira ou não. Ela se baseia em algoritmos. Então, como é que funciona a resposta da inteligência artificial? Aqui no Rio de Janeiro, se eu falar filha da, todos os cariocas imediatamente completaram na cabeça. Eu não preciso falar com o quê? Né? Todos os cariocas. Então não completou. Ela já tá a cariocada. Eu já tô com visto permanente. Ah, tá. Dito isso, o que o ChatGPT entende? Que isso é um algoritmo. Então, ele já sabe que se você falar a palavra filha e a palavra da, a terceira palavra vai ser, eventualmente, Xuxa. no Rio de Janeiro. Exato. Então, isso sendo uma verdade ou não, é como o ChatGPT entrega a resposta. Ele pega ali qual é a maior probabilidade dele acertar. Porque ele vai criando contextos, né? O ChatGPT ele tem que colocar tokenização nas palavras para poder fazer esse contexto entregar. E aí, como é que ele hoje consegue validar se aquela informação está mais próxima da verdade ou não? E aí estão sendo criados agora os algoritmos do ChatGPT. Então, quando a gente olha para o que o ChatGPT acha mais relevante para entregar ali nos resultados de busca, ele está levando em consideração os conteúdos que trazem fonte, que trazem citação, que trazem as respostas ali que batem no final, com várias outras informações. Então, essa questão que você trouxe de autoridade, de citação, ela volta a ser muito relevante na internet, né? Então, eu acho que a gente está numa era onde você ser alguém conta muito mais do que já contava antes quando você está falando de um assunto. E essa é legal acompanhar essa mudança, né, de se vai e vem. De tendências, né? Exato. Essa parte de verificação foi engraçado, que eu estava procurando um prédio histórico na Zona Sul do Rio de Janeiro. E aí eu fui aonde? No ChatGPT. Ele me fala qual prédio histórico tem no bairro do Flamengo. Aí ele me veio com um prédio maravilhoso. Eu fiquei, nossa, eu sou muito lesada, nunca vi esse prédio no Flamengo. Aí fiquei com aquilo, né? Falei, pô, esse prédio é no Flamengo mesmo? Aí fui no meu amigo antigo, né? O Google. Que prédio é esse? Pô, era lá na Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Mas você sabe que você descreveu um comportamento que é um comportamento que tem sido, quando a gente pensa em jornada de busca, tem sido um comportamento muito comum. As pessoas entram,
elas começam a fase do conhecimento no ChatGPT e depois pulam para o Google. Vou te falar, inclusive, o dado. 78% das pessoas buscam no ChatGPT e vão depois no Google confirmar. É a autoridade do Google. Ele já está aí há muito tempo, então a gente acaba confiando no tio Google no final do dia. É nosso amigo antigo, né? Porque é o que ele se propõe. Né? É verdade. O Google é uma fact engine. Ele tá ali para falar a verdade. Pro Google isso A Júlia não pegou o cadê. Não sei se você pegou o cadê. Mas a Júlia tem certeza que não pegou o cadê. Mas vamos deixar isso para lá. Meninas, a gente está chegando aqui no final. E aí eu pensei aqui numa pergunta final para vocês. A gente começou a falar se existe ou não a nova era do SEO. Vocês que estão nesse contexto, nesse meio aí há anos, o que vocês indicariam como tendência do SEO para esse final de 2025, para início do ano que vem? Qual seria, para vocês, de tudo que vocês estão acompanhando, qual seria a tendência, um caminho natural ou provável do SEO? Eu acho que a gente vai estar numa era do que a gente chama de multicanalidade ou multimodalidade. Algumas pessoas falam de multicanal, outros chamam de multimodal. Eu vejo o SEO cada vez mais integrado a outras estratégias de marketing. Eu vejo ele mais integrado a outros tipos de algoritmos, como eu falei. Eu acho que a gente agora vai poder estar integrando o SEO a algoritmos de recomendação, continuar nos algoritmos de busca, estar trabalhando com as inteligências artificiais. Então, eu acho que a gente passa por esse processo. E a gente passa por um processo também em que essa questão da autoridade, que a Júlia começou a comentar, ela também ganha uma força muito grande, porque não é mais sobre a técnica que você usa, só sobre a técnica que você usa, porque ela continua sendo importante. Eu acho que é importante falar que o SEO técnico, principalmente na era das inteligências artificiais, seguem sendo extremamente importantes, mas a gente passa a ter uma preocupação maior com a informação que a gente produz, com o que a gente transmite, onde aquilo é colocado. Então, acredito que o SEO passa a ser também muito sobre as histórias que a gente conta. E aí a gente tem essa integração entre as histórias e a tecnologia, que é o que o profissional de SEO sabe fazer. Então, acho que a gente entra aí num grande universo multicanal. Pô, eu posso dar RT? Não, mas Não pode copiar e colar. Tá vendo aí, ó, o conteúdo... Agora é o oposto. Agora você tem que falar assim, eu discordo. Mentira. Não, vou fazer um remix com o que a Flávia falou e vou aproveitar aqui para complementar. O que eu vejo, né? Eu vejo que, por muito tempo, foi até uma coisa que eu falei no começo, por muito tempo, o SEO foi sobre a gente entender o algoritmo do Google e descobrir formas da gente... Não vou falar a palavra burlar, para não parecer, né, que o Google vai estar fazendo a transcrição desse vídeo, não quero que ele pense isso de mim. Então, não vou falar a palavra burlar, mas eu vou falar a palavra da gente facilitar para o algoritmo do Google ali a compreensão. A gente viveu isso por muito tempo. E é uma tecla que a gente já bate há muito tempo. Eu sei que eu bato, eu sei que você bate. E profissionais de SEO que se importam com um bom resultado ali... de maneira geral, para o usuário, sempre falaram que o foco, ele sai do Google, ele sai do algoritmo do Google. Eu lembro que antes existia um negócio tão grande, hoje em dia você fala muito menos sobre Black Hat, mas existia um negócio tão grande que era assim, você não pode descumprir as regras do Google, era quase uma legislação. Eu sentia que eu tinha ali que seguir a conduta do Código Brasileiro e do Código do Google no meu dia. Eu tinha 2 legislações para seguir. E hoje em dia isso está mudando. Porque hoje não tem só o Google. Então, a gente vê... o Google ainda é muito acima de qualquer outra plataforma. A gente acompanha já dado de entrada de cliente em via ChatGPT, via Gemini, via TikTok. O volume de pessoas que entram no seu site via Google ainda é esmagadoramente maior. Mas a gente está vendo que o Google está tendo que rebolar muito para chegar, manter esse patamar que ele sempre teve. Então, o que no final é o centro de tudo? É o usuário. E isso voltou a ser muito falado, e eu acho que nunca esteve tão falado, o quanto que é importante a gente conseguir levar para o usuário a melhor resposta, o quanto que é importante a gente entregar para o usuário a melhor experiência. Então, a gente vê hoje SEO com um pilar de experiência muito forte também.
Não é mais só sobre você trazer a pessoa, é sobre você reter essa pessoa. A gente está falando de um cenário com menos cliques, porque a gente está tendo a galera curiosa lendo ali o AI Overviews. A gente não precisa mais acessar um site para ver um parágrafo rápido. É isso. Direto. É isso, mas é um fato. Então, a gente está vivendo um cenário onde o dado que o Google sempre colocou como a coisa mais importante, o contexto ali de você estar na primeira posição do Google está mudando. Eu vi uma pesquisa hoje, e toda hora mudam essas pesquisas também, porque antes falavam assim, 90% do que aparece no ChatGPT está nas primeiras posições do Google. E aí eu vi hoje uma pesquisa do Ahrefs que fala o seguinte, 7% do que aparece no ChatGPT está nas primeiras posições do Google. Os outros 93% de sites que o ChatGPT cita não estão no top 10 do Google. O que isso significa para a gente? Que a gente tem muito mais espaço de otimização. Hoje, a gente não depende só do algoritmo do Google. Então, a gente está olhando muito ali para o que faz sentido para o nosso usuário, independente de onde ele está. Então, eu acho que esse é o futuro do SEO, que para mim já é o presente, já devia estar sendo passado desde sempre, já deveria ser. É o estudo do comportamento do usuário no final do dia. Exatamente, é isso. No final, o que importa é, cara, onde meu usuário está, o que faz ele chegar até ali, o que... também a gente fala muito sobre intenção de busca, mas eu acho que a gente pouco pensa sobre o que é intenção de busca. É o por trás do que o usuário está querendo quando faz uma busca no Google ou no ChatGPT, ou enfim. Como a gente consegue esclarecer para aquele usuário da melhor maneira possível e fazer com que isso se torne... com que aquele usuário se torne leal a nós, porque a gente está entregando o melhor conteúdo, a melhor experiência, o melhor resultado para ele, num mundo onde tá todo mundo produzindo tanto conteúdo num cenário de caos, enfim, virou meio filosófica a resposta. Fui para um lado um pouco mais filosófico, mas eu acho que é mais para esse caminho que a gente se encaminha nas estratégias de SEO. Obrigada, meninas. Mais uma vez, o tempo de vocês, o bate-papo. Eu acho que a gente realmente ficaria mais 3 horas aqui e não iria responder tudo que a gente teria que responder. Mas realmente foi muito legal ter essa conversa hoje com vocês. Eu imagino que vão ter próximas. Eu espero que tenham próximas. Pode deixar que eu vou perturbar vocês. Pessoal, espero muito que vocês tenham curtido. Busquem as meninas aí no Google, no ChatGPT, no Gemini, aonde vocês preferirem, porque se vocês quiserem realmente entender de SEO, elas são a fonte, a autoridade que vocês devem seguir. Vejo vocês no próximo Ana Midcast. Até lá.